O vídeo começa com Damon abordando essa garota para fazer o teste da interesseira com seu carro de luxo. O rapaz aborda a moça elogiando ela e pergunta como ela está, mas a garota começa a ser rude com ele e fala que suas correntes são falsas e que ele está mal vestido. Mas o YouTube diz para a mulher que ela não precisa falar com ele daquele jeito. O YouTube pergunta se ela poderia passar o seu Instagram para ele. Mas a garota fala que nunca daria seu Instagram para ele e diz para o rapaz não incomodá-la mais, senão ela vai ligar para a polícia. Mas Damon diz que mudou para aquela cidade há pouco tempo e só estava tentando conhecer pessoas novas. Mas a garota diz que não liga e fala que ela não tem interesse nenhum em conhecê-lo. O YouTube então fala que está apenas tentando ser amigável com ela. Em seguida, a garota novamente fala para ele que vai ligar para a polícia. O rapaz então diz que não será necessário e fala que não irá mais incomodá-la. Então o YouTube vai em direção ao seu glorioso carro de luxo. E é assim que a mágica acontece. A mulher, quando vê o carro do rapaz, fica impressionada e logo volta querendo conversar com Damon. Ela pergunta se aquele carro é mesmo dele, e o rapaz responde que sim. A mulher pergunta se poderia dar uma volta no carro dele, mas Damon a questiona e fala que agora há pouco ela não queria nem passar seu Instagram para ele. Então a mulher diz que é porque quando o YouTube a abordou, ele não parecia ter dinheiro. Damon então pergunta se para ela o dinheiro é tudo. Ela fala na lata que sim. Ela então responde que sim. Ele então muda de assunto e elogia a garota dizendo que ela é muito linda. A moça então já aproveita a oportunidade e pergunta se ela poderia dar uma volta no carro de luxo do rapaz. Ele então pensa um pouco, mas logo aceita e ajuda ela a entrar no carro. Após ele ajudar a garota a entrar no carro e ele também entrar, em seguida ele pergunta o nome dela. E ela diz que seu nome é Sarah. E na hora que o rapaz ia apertar a mão dela, ela fica de olho e percebe que tem um Rolex no pulso de Damon. E logo começa a puxar assunto sobre aquele relógio que é muito caro. E após isso, o rapaz pergunta de onde a garota é. E ela fala que nasceu em Chicago. Damon então pergunta com o que a garota trabalha, e ela diz para o rapaz que trabalha em um restaurante mexicano muito bom, e se caso Damon estivesse com fome, ela poderia levá-lo até lá. O YouTube gosta da ideia, mas mesmo assim continua perguntando sobre ela. Ele pergunta aonde a moça estava indo quando ele conversou com ela. Ela fala para ele que estava indo para a casa de umas amigas e que mais tarde elas iriam sair juntos. O YouTube, após conversar com ela um pouco, fala que não gostou da atitude dela e que ela só voltou para conversar com ele por causa do seu carro. Em seguida, a mulher confirma e fala que voltou pelo carro mesmo, mas parece ser alugado. Damon então fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e a garota assume ser. O rapaz então fala para ela descer do carro. A moça desce achando ruim, mas no fim acabou sendo rejeitada pelo Damon. O vídeo começa com Nate abordando essa mulher. Ele a elogia, a garota dizendo que ela é muito linda e pergunta o nome dela. Mas a moça não dá nenhuma atenção para o rapaz e diz que ele não faz o tipo dela. O YouTube pergunta então qual o tipo dela então, mas a mulher nem responde. O rapaz insiste e fala que é novo por ali, mas a mulher continua andando sem dar nenhuma chance para o Nate. Ele então, sem sucesso, ao tentar conversar com a garota, vai em direção ao seu glorioso Lamborghini. E é assim que a mágica acontece. A moça, quando vê o carro do rapaz, volta na mesma hora para conversar com ele. Ela pergunta o nome do YouTube e ele diz que o nome dele é Nate. A garota diz que seu nome é Brenda e o rapaz pergunta de onde ela é. E a mulher diz que nasceu ali e mora alguns quarteirões. A moça então pergunta o que o Nate estava indo fazer. Ele diz que estava procurando um restaurante para comer. Então a garota se oferece para ir com ele apresentar alguns restaurantes.
Mas Nate a questiona, falando que agora há pouco ela nem tinha dado atenção para ele e tinha dito que ele não faz o tipo dela. Ela tenta se explicar, mas o YouTube já sabia as verdadeiras intenções da garota. O YouTube diz para a garota que apenas está tentando conhecer novos lugares e fazer amizades. Então, mais uma vez, a garota se oferece para mostrar alguns lugares para o rapaz. Mas o YouTuber muda de assunto e pergunta para a garota onde ela estava indo quando ele a abordou. E a mulher fala para ele que estava indo fazer unhas. Então Nate pergunta se ela não iria se atrasar. E a moça fala que não, que ela pode remarcar para outro dia. Nate então fala que tudo bem e ele pergunta se ela namora. E ela diz que não, que terminou seu namoro há alguns meses, pois seu namorado não tinha condição de dar para ela a vida que ela queria. Nate fica impressionado com a ganância da garota, mas continua com seu teste. Ele pergunta para ela se ela não acha que ela é gananciosa demais, mas a mulher fala que não e diz que sabe os seus valores. O YouTube então elogia a moça, dizendo que ela tem um corpo muito lindo. A mulher agradece novamente e pergunta se ela poderia dar uma volta com o Nate. O rapaz então aceita e ela entra no carro com ele. Dentro do carro, o Nate pergunta o que ela faz da vida. E ela fala que é dançarina e diz para ele que ela dança muito bem e que ele ia gostar de ver ela dançando. Nate diz que sim, e o rapaz então muda de assunto e pergunta se ela conhece um restaurante bom ali, pois ela está com muita fome. A garota diz que sim, conhece bons lugares ali perto e que ela pode mostrar o caminho. Nate fala que tudo bem, mas antes deles irem, Nate pergunta para ela qual tipo de homem que ela gosta. E ela diz para ele que gosta de caras com empreendimentos que possam dar para ela a vida que ela quer. O rapaz então fala que ela demonstrou ser muito interesseira, mas a garota fala que não é. E que ela só quer alguém do mesmo nível que ela. Mas Nate fala que ela só está querendo aproveitar o que os outros têm. E fala que não vai rolar mais nada entre eles e pede para ela descer do carro. A mulher fica decepcionada e desce do carro achando ruim, mas no fim acabou sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com Joel tentando chavecar essa garota com sua Lamborghini. Ele pergunta se pode fazer companhia para ela, porém ela responde que não, que ela está bem sozinha. Joel então pergunta se ela está tendo um dia ruim. Ela fala que não, que só não queria conversar com ele e pergunta por que ele está insistindo. O YouTuber Joel fala que ele gostou da aparência dela e que chamou sua atenção. Joel diz a ela que viu ela sozinha ali e que gosta de dar atenção para pessoas sozinhas e que ele é novo na cidade e está tentando fazer amizades. Joel pergunta de onde ela é. A garota responde para ele que ela é da Flórida. Joel continua dando investidas na garota e pergunta se ela tem namorado. A mulher fica pensativa e diz a ele que é complicado, mas depois acaba dizendo que ela está sozinha no momento. O YouTube pergunta por quê, e ela fala para ele que não quer um homem agora em cima dela, tirando sua liberdade. Joel tenta pegar o número dela, mas ela diz para ele que ele não tem chance com ela. Ele fala que não vai mais incomodar e segue em direção à sua McLaren. Ao perceber que o indivíduo está de nave, ela não resiste e vem perguntando se o carro é dele. Joel fala que sim e pergunta se ela viu uma McLaren alguma vez. Ela fala que não, que é a primeira vez e pergunta com quem que ele trabalha para conseguir comprar um carro como esse. Joel responde que ele trabalha com criptomoeda e mercado financeiro e que ele tem uma vida espetacular. Ela pergunta se pode pegar o número de Joel ou sua rede social. Joel responde que está confuso porque ela não queria passar seu número. Ela fala para ele que não gosta de falar com estranhos e que na maioria das vezes eles são tudo vagabundos, mas que Joel não é assim.
Em seguida, Joel chama ela para entrar no carro para conferir como é a McLaren por dentro e deixa a garota ainda mais impressionada. A seguir, Joel pergunta se ela quis dizer que ela gosta de homens que têm dinheiro. Ela fala, de certa forma, que sim, porque ela não sai com qualquer pessoa. Porém, nessa hora, o youtuber fala que não vai mais sair com ela porque ela o rejeitou no começo. Ela insiste em sair com ele e pede desculpas, mas Joel mostra para ela a câmera que está filmando e fala que ela mostrou ser uma garimpeira de ouro. E fala que dessa vez ela perdeu sua chance porque ele não sai com garimpeira de ouro e arranca a sua gloriosa McLaren e a mulher acaba sendo rejeitada. O vídeo começa com London, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini Urus. Ele aborda essa mulher e pergunta como ela vai, e fala que ela tá muito linda. Porém, a mulher não dá a mínima para ele e pergunta o que ele quer. London responde que só queria conhecê-la e pergunta por que ela não quis apertar sua mão. Ela responde que não pega na mão de estranhos. Ele então pergunta qual o nome dela, mas ela fala que isso não importa e tem que ir embora agora. Ele pergunta se pode pegar o Instagram dela ou seu telefone. Porém, a garota fala que não pode passar isso para ele. London então pergunta se ela tem algum namorado. E ela responde que sim e que ele não faz o tipo dela e vai embora sem dar nenhuma chance. London então vai na direção da sua gloriosa Lamborghini. E quando a garota vê que o cara está de Lamborghini, a mágica acontece e a mulher volta atrás dele toda interessada e vem perguntando se o carro é mesmo dele. Em seguida, o London responde que o carro é dele e pergunta o que ela quer. Ela então pergunta para ele qual o seu nome. London fala que ela disse que tem namorado e por que ela está vindo atrás dele agora. E ela responde que não tem nenhum namorado. London questiona porque ela disse que tinha sim. Ela então fala que estava brincando com ele. London fala que ela é muito linda, mas que ela estava agindo muito mal com ele. Ela então pede desculpas para ele. London então fala para ela entrar no carro para eles conversarem lá dentro. A mesma entra no carro e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, o London pergunta por que ela estava agindo com ele daquela forma, e ela fala que é porque ele era um completamente estranho. London então fala que eles se conheceram muito mal. Ela então pede para ele levar ela para um encontro ou algum jantar. Ele responde que está tentando conhecê-la para saber se vai querer sair com ela e levar isso adiante. Mas dentro do carro, ele pergunta por que ela não queria falar com ele. E ela responde que foi porque ela estava com muita pressa. O YouTube pergunta se ela falou com ele só por causa do seu carro. E ela responde que não. London fala que não quer mais sair com ela porque ela é muito interesseira e tá na cara que ela só voltou por causa do carro. A mulher desce do carro revoltada e fala que vai encontrar um homem de verdade. Mas no fim, a garota acabou se dando mal e sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com London, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini Urus. Ele aborda essa mulher e pergunta como ela vai, e fala que ela tá muito linda. Porém, a mulher não dá a mínima para ele e pergunta o que ele quer. London responde que só queria conhecê-la e pergunta por que ela não quis apertar sua mão. Ela responde que não pega na mão de estranhos. Ele então pergunta qual o nome dela, mas ela fala que isso não importa e tem que ir embora agora. Ele pergunta se pode pegar o Instagram dela ou seu telefone. Porém, a garota fala que não pode passar isso para ele. London então pergunta se ela tem algum namorado. E ela responde que sim e que ele não faz o tipo dela e vai embora sem dar nenhuma chance. London então vai na direção da sua gloriosa Lamborghini. E quando a garota vê que o cara está de Lamborghini, a mágica acontece e a mulher volta atrás dele toda interessada e vem perguntando se o carro é mesmo dele.
Em seguida, o London responde que o carro é dele e pergunta o que ela quer. Ela então pergunta para ele qual o seu nome. London fala que ela disse que tem namorado e por que ela está vindo atrás dele agora. E ela responde que não tem nenhum namorado. London questiona porque ela disse que tinha sim. Ela então fala que estava brincando com ele. London fala que ela é muito linda, mas que ela estava agindo muito mal com ele. Ela então pede desculpas para ele. London então fala para ela entrar no carro para eles conversarem lá dentro. A mesma entra no carro e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, o London pergunta por que ela estava agindo com ele daquela forma, e ela fala que é porque ele era um completamente estranho. London então fala que eles se conheceram muito mal. Ela então pede para ele levar ela para um encontro ou algum jantar. Ele responde que está tentando conhecê-la para saber se vai querer sair com ela e levar isso adiante. Mas dentro do carro, ele pergunta por que ela não queria falar com ele. E ela responde que foi porque ela estava com muita pressa. O YouTube pergunta se ela falou com ele só por causa do seu carro. E ela responde que não. London fala que não quer mais sair com ela porque ela é muito interesseira e tá na cara que ela só voltou por causa do carro. A mulher desce do carro revoltada e fala que vai encontrar um homem de verdade. Mas no fim, a garota acabou se dando mal e sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com Nate abordando essa garota. Ele fala que se chama Nate e pergunta o nome dela. E ela responde para ele que se chama Jennifer. Ele então elogia as unhas dela e fala que gostou muito. E pede para falar com ela alguns minutos, porém ela sai andando sem dar nenhuma chance para ele. Ele continua insistindo e pergunta se ela não pode falar com ele. Ela fala que agora ela está ocupada e sai andando sem dar nenhuma atenção. Nate então vai em direção ao seu carro de luxo. E é nessa hora que a mágica acontece. Ela imediatamente começa a puxar papo com o youtuber e Nate chama ela para vir para perto dele para eles conversarem. Ela então pergunta se o carro é dele. Nate confirma que sim e pergunta se ela pode falar com ele agora. A mulher responde que sim, que tem algum tempo para eles conversarem. Ele então pergunta se o namorado dela não vai achar ruim. E ela fala que não, porque ela não tem namorado e ela está solteira. Em seguida, Nate fala que só queria conversar com ela e conhecê-la melhor. Porém, ela estava sendo muito rude com ele. Ela responde que está muito frio aqui fora e por isso não queria parar para conversar. Nate então pergunta se ela quer entrar no carro para eles conversarem agora, lá dentro. A mulher fala que sim, mas que antes quer tirar algumas fotos com o seu carro. Nate então pede para ela fazer as melhores poses para tirar as melhores fotos. Na sequência, ele pergunta se ela tem algum compromisso agora. E ela fala que terminou seu compromisso e que estava indo para casa. O youtuber fala que eles poderiam fazer alguma coisa juntos. Ela fala que sim e ele então pede para pegar o número dela. Ela responde que quando eles estiverem dentro do carro que ela vai passar o número para ele. Nate então concorda e chama ela para entrar no carro de luxo. E vamos ver o que isso vai dar. Já lá dentro do carro, o YouTube fala que é novo na cidade e está tentando encontrar um bom lugar para ir. E pergunta se ela conhece algum bom lugar. Ela fala que conhece bem a cidade e que pode levar ele em qualquer lugar que ele quiser. O YouTube então pergunta por que ela não estava sentindo ele no começo. E ela fala que não sabe, mas que ele tem olhos muito bonitos. Ele então fala que ela só queria conhecer ele depois que viu seu carro de luxo. E diz para ela que é melhor ela descer do carro porque não vai rolar nada entre eles. Porque ela é muito interesseira e fala para ela pensar melhor porque dinheiro não é tudo. E a deseja uma boa tarde.
A mulher até tenta insistir para ficar no carro, mas ele fala que não e manda ela descer. E no fim, ela acabou sendo rejeitada pelo Nate. Começamos o vídeo com o Nair chavecando essa garota ao lado da sua Lamborghini. Ele pergunta como ela está e fala que ela está linda demais e pergunta qual o nome dela. Ela fala que tá tudo bem e que não é da conta dele e diz que ele está agindo igual um idiota. Ele então pergunta qual que é o tipo dela. A garota responde que com certeza não é ele. Depois de Nair ser esculachado pela garota, ele caminha até a sua Lamborghini e quando a garota vê a burrada que ela tá fazendo, magicamente ela muda de ideia e vai atrás dele perguntando se o carro é dele. O youtuber confirma que sim e chama ela para vir conferir. Então ela pergunta como que ele tem uma Lamborghini e ele responde que ele é um empresário, que ele está de férias e está curtindo um pouco e que chegou na cidade faz pouco tempo e só queria perguntar se ela conhece um bom restaurante, mas que ele não quer atrapalhar já que ele não faz o tipo dela. Inexplicavelmente a garota já muda de ideia e fala que estava brincando com ele e que ela gostou dele e achou ele bem charmoso. Então ele agradece o elogio e pergunta de onde ela é. E ela fala que é de Dallas e o Nair fala que é de Houston. Então ele pergunta o que ela vai fazer agora e se ela tem algum plano. A mulher responde que não tem planos e que só estava dando uma volta. Então o YouTube pergunta se ela não gostaria de almoçar com ele num restaurante aqui na cidade de 5 estrelas. E como já é esperado, ela topa, aceita o convite e entra com ele na Lamborghini. Em seguida, ela entra na Lamborghini com ele, achando que vai se dar bem com o Nair. E vamos ver o desfecho final. Dentro da Lamborghini, ele pergunta para ela por que ela disse que ele não fazia o tipo dela. E ela responde que sempre que os homens tentam chegar nela, é uma forma dela se defender dos caras. E que ela não sai dando bola para qualquer um. Ele então pergunta o que fez ela mudar de ideia para ela voltar para falar com ele. E ela responde que achou ele bonito e que também gostou muito do carro dele. Então Nair fala que não quer mais sair com ela porque ela está demonstrando ser uma garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro. Ela fica sem palavras e desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo YouTube. O vídeo começa com Joel e seu amigo abordando essa garota para fazer a pegadinha da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa garota e pergunta qual o seu nome. Ela pergunta por que isso interessa para ele. Joel responde que só está tentando conhecê-la. Ela então fala que se chama Cassie e pergunta o que eles querem. Joel pergunta se ela está tendo um dia ruim. E ela responde que ela é assim mesmo. Joel fala que ela está parecendo ser uma coelhinha de neve e pergunta por que ela está sendo tão rude. A garota fala que não gosta de ser chamada assim. Joel pergunta se ela não gosta de homens negros. E ela fala que gosta sim, mas que isso não tem nada a ver e eles estão sendo chatos com ela. Joel e seu amigo perguntam se pode pegar o número dela para eles se conhecerem melhor. Mas a garota fala que não, que eles já estão incomodando e que eles não têm nenhuma chance com ela. Joel então a deseja um bom dia e caminha até a sua Lamborghini. E não demora muito para a garota se arrepender e ir atrás deles pedindo desculpas por ter sido muito grossa com eles.
Ela então pergunta se o carro é mesmo dele e não é alugado. Joel fala que não, que o carro é dele e o amigo dele tem um Corvette C8. Ela então fala que gosta mais da Lamborghini. Joel chama ela para conferir o carro com ele. Em seguida, Joel pergunta qual a nota que ela dá para eles de 0 a 10 deles terem uma chance com ela. E a garota responde que 9,5. Em seguida, Joel chama ela para entrar no carro para ver como é uma Lamborghini por dentro. E ela não resiste e entra na sua Lamborghini. Dentro do carro, ela pergunta se eles não vão sair com ela. Joel fala que é para ela descer do carro e ela pergunta por quê. Joel fala que ele não sai com garimpeira de ouro e mostra para ela a câmera e fala que está gravando para o YouTube e que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ela fala que não tá nem aí para o que eles estão fazendo. Em seguida, Joel e seu amigo entram na Lamborghini e se despedem da garimpeira de ouro. E ela leva tudo na esportiva e ainda dá um tchauzinho para eles. E não importa nem um pouco de ganhar o título de garimpeira de ouro. O vídeo começa com essa linda mulher que estava fazendo alguns exercícios em uma praça, até que chega o YouTube para fazer a pegadinha da interesseira com a Lamborghini. E vamos ver o que isso vai dar. O YouTube a aborda e pede licença e pergunta se ela sabe onde tem uma quadra de basquete aqui perto. Mas a mulher responde para ele se ele tá vendo ela jogar basquete agora. Ele pede desculpas e fala que só estava perguntando porque ele não é da cidade e achou que ela podia ajudar. Ela fala para ele que ela pode ser da cidade, mas ela não tem cara que joga basquete. O apresentador do canal fala que não quer atrapalhar e achou ela muito linda e só queria ver se tem alguma chance com ela. Mas ela fala pra ele e dá em cima de outra garota porque com ela ele não tem nenhuma chance. Ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela responde na maior grosseria que não e fica rindo. E pergunta se ele pode sair de perto dela porque está atrapalhando. O rapaz fala que ela está sendo muito rude com ele e não precisa disso tudo porque ele já está indo embora. Ele então a deseja um bom dia e caminha em direção à sua Lamborghini. Mas quando ela vê a Lamborghini do YouTube, é aí que a mágica acontece. Ela não resiste e vai correndo atrás dele. Ela bate na porta chamando o YouTuber. Ele desce e pergunta como pode ajudar. Ela fala que ele não disse que estava indo tão bem assim na vida. Ele pergunta se ela não poderia dizer isso pela sua aparência e se precisava mesmo ver o seu carro. Ela fala que não poderia saber, mas sabe quando vê coisas realmente boas. E em seguida ele se apresenta para ela. A seguir, o YouTube pergunta se ela tem namorado. Ela fala que não, que ela está solteira. Ela fala que ele pode ser o seu novo namorado. Ele então fala que gostaria muito e chama ela para entrar no carro e pede para ela ir buscar suas coisas. Ela então volta toda sorridente, achando que vai se dar bem e andar de Lamborghini, mas mal sabe ela que caiu na pegadinha da interesseira. Quando ela volta, ela entrega para ele as suas toalhas e ele fala para ela ir buscar suas outras coisas. E em seguida, ele entra na Lamborghini. Quando ela volta e pega a toalha, ele joga do lado de fora e fala que não sai com garimpeira de ouro. E sai acelerando sua Lamborghini. E a mulher que foi rude com ele acabou sendo rejeitada pelo YouTuber. O vídeo começa com o YouTube abordando essa moça e dizendo que ela é muito bonita. Ele diz que gostaria de conhecê-la e que ela poderia dar o seu telefone ou seu Instagram para ele.
Ela diz que não e ele pergunta se ela tem namorado, mas ela o ignora e pede para ele se afastar dela. Então ele diz que vai se manter afastado, que ela não precisa ter medo dele. Ela diz que ele não tem nenhuma chance e que tem um compromisso no bar agora e que precisa ir embora. Ele diz que tudo bem e que ela pode seguir para o seu compromisso. Ela então fala que ele está fazendo ela perder o seu tempo com ele e que não está ganhando nada com isso. Então o YouTube segue até o seu Corvette para ele ir embora, ainda revoltado porque a moça não quis falar com ele. Quando de repente ela volta maravilhada com o carro e diz que o carro dele é lindo. Ele diz que é o último modelo de 2023. Ele questiona que de repente ela se interessou em falar com ele. Ela pergunta se ele ficou chateado, porque ela não o conhecia e ficou muito assustada. Ele então pergunta se agora ela não está mais assustada, e ela pergunta se pode entrar para os dois conversarem. Ele diz que está indo embora e que também tem um compromisso. Ela então fala para ele que ela vai convencê-lo a deixar ela entrar no carro e vai mostrar para ele que ela vale o seu tempo. O YouTuber então responde que tudo bem e que gostou da ideia e que vai pensar se deixa ela entrar no carro. Ele sai do carro e ela deixa ele observá-la e fala que vai se redimir com ele e pede por favor para entrar no carro. Sendo assim, o YouTube fala que a desculpa e fala que eles podem sair para beber e se conhecer melhor. Então ele abre a porta do Corvette para a moça entrar e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta à moça sobre o seu compromisso, se não era nada de importante. Ele pergunta por que ela só quis falar com ele depois de ver o seu carro. Porém, antes dela responder, ele pede para ela descer do carro com ele. Fora do carro, o YouTube fala que realmente ela é uma moça muito bonita. Porém, só tem um probleminha, que ela demonstrou ser muito interesseira e que ela só está interessada no seu Corvette. Ela fala que não está entendendo porque achou que eles iam sair de carro. Ele fala para ela que ele não sai com garimpeira de ouro e que ela perdeu sua chance de conhecê-lo melhor e dar uma voltinha no seu carro. Ele diz que ela pode voltar para o seu compromisso. Sentado no carro, ele fala para ela que dinheiro não é tudo e que ela deveria pensar melhor os seus conceitos e a deseja uma boa noite. E no fim, a mulher acabou sendo rejeitada e ele sai acelerando seu Corvette. O vídeo começa com o nosso YouTube encontrando uma mulher enquanto ela caminhava. Ele a deseja um bom dia e se apresenta para ela e pergunta o nome dela e a mulher diz que estava com pressa e que precisa ir embora. Ele insiste e diz a ela por que não pode ao menos se apresentar. E ela volta a dizer que estava com muita pressa e que precisa ir e continua caminhando. Quando então o YouTube aceita o não da garota e desiste e caminha até o seu carro. E é nessa hora que a mágica acontece. A mulher volta em direção ao YouTube e ela pergunta se o carro é mesmo dele. Ele diz que sim e pergunta se ela gostou do carro, e se ela não estivesse com tanta pressa, eles poderiam dar uma volta no Corvette. E ela diz que adoraria dar uma volta no carro, que seu compromisso não era nada de urgente. Ele então fala que ele é novo na cidade e está procurando um bom restaurante e só ia perguntar se ela podia o ajudar. E ela responde que ela pode ajudá-lo sim. Ele então diz a ela que ela parecia estar com bastante pressa e que ele já estava pensando mal dela, já que ela voltou quando viu seu carro. Ele reclama que ela nem se apresentou a ele e diz que se chama Joel e que ela nem lhe disse o seu nome. Ela diz que o nome dela é Milha e adora carros de luxo. Ela diz para ele que ela ainda tem um tempinho sobrando e que eles poderiam dar uma volta.
Joel então pergunta se ela não tem um namorado, e ela responde que não, que ela está solteira e que isso não é um problema. Joel então pergunta como que uma moça tão bonita não tem namorado, e ela responde que os homens que procuram ela não vale a pena nem dar uma chance. Joel então fala que ele é diferente dos outros homens e que ela vai perceber isso mais cedo ou mais tarde. Então, o YouTuber a convida para entrar no carro. Já dentro do carro, o YouTube pergunta por que ela não se apresentou para ele desde o início. Ela responde que não conversa assim com qualquer pessoa. Ele diz que realmente deseja dar uma volta com ela, mas sabe que ela voltou porque ela é uma interesseira. Ela então pergunta se ele acha ela interesseira só porque ela achou seu carro bonito. E ele diz que sim, pois antes de ver o carro, ela nem deu a mínima atenção para ele. A mulher então se irrita e sai do carro. O YouTuber também sai do carro e pergunta se ela não reconhece ser uma garimpeira, que mesmo assim eles poderiam dar uma voltinha. A mulher vai embora e deixa o YouTube falando sozinho, e nenhum dos dois acabou se dando bem nessa história. E no fim, ela acaba sendo rejeitada pelo YouTuber. O vídeo começa com Will abordando essa garota. Ele elogia ela e fala que viu ela de longe e achou ela muito bonita. Porém, a garota já dá logo nele uma tirada falando que tem namorado. Ele então fala pra ela o que isso tem a ver com ele. E fala que não pediu pra ser o namorado dela, somente que fez um elogio para ela. Ela então fala que ele parece ser um cara legal, mas o namorado dela pode querer bater nele. O YouTuber então fala que ela deve ter muito medo dele para dizer uma coisa dessa, e fala que ele não tem nenhum medo dele. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela ou seu Snapchat, ou quem sabe o seu Instagram para eles se conhecerem melhor. Porém, a mulher não demonstra nenhum interesse e fala que com certeza não, e diz para ele que ela tem que ir embora porque ele já está incomodando. Ela diz que já deixou claro que tem namorado e ele não tem chance com ela, e pede para ele não incomodar mais. Ele a deseja um bom dia e vai até o seu carro de luxo e abre a porta do Corvette. E quando a mulher vê o Corvette do YouTube, ela não resiste e vem na mesma hora para conversar com ele, demonstrando muito interesse. Ela pergunta se o carro é dele, o YouTube confirma que sim e pergunta por que ela voltou, e ela fala que gostou muito do carro dele. Ele questiona e fala que não está entendendo porque ela disse que tem namorado. Ela fala que estava brincando com ele, que não tem nenhum namorado. O YouTuber questiona por ela ter mentido, mas ela diz que não o conhecia. Ele então chama ela para eles começarem dentro do carro, e mesmo ainda ela não conhecendo ele, ela entra no carro sem pensar duas vezes. Resumindo, dentro do carro, eles combinam o que fazer. A garota fala que quer ir no shopping para fazer compras e depois ir jantar num restaurante de luxo. E depois fala que eles podem ir para casa dele. Porém, o YouTuber pede para ela dizer a verdade que ela tem namorado. E ela fala que tem namorado, mas que ele não precisa ficar sabendo. O YouTuber então pergunta por que ela vai fazer isso com o namorado dela. Ela responde que não está nem aí para ele e eles não precisam ficar falando dele agora. Mas nessa hora, o Will fala que tem que dizer a verdade para ela, que ela está sendo muito interesseira e demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ele mostra para ela a câmera que está gravando para o seu canal no YouTube. Ele fala que ela não deu nenhuma chance para ele no início e depois viu seu carro e falou que não tinha namorado e aceitou sair com ele mesmo tendo namorado. Ele fala que ele não sai com garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro. Ela fala que não vai descer, mas ele abre a porta e manda ela sair. Ela desce revoltada, mas acabou aprendendo uma boa lição de moral. O vídeo começa com Joel abordando essa garota para fazer a pegadinha da interesseira.
Ele pergunta como ela vai e pergunta se pode se sentar com ela. Já ela fala para ele que ela tá bem e quer ficar sozinha, mas o Joel pergunta se ela tem namorado e ela responde que sim e que está comprometida. Mas o Joel pergunta se pode pegar o número dela para eles conversarem depois e que o namorado dela não precisa ficar sabendo. Ela fala que não está interessada e que não vai passar o número para ele. Joel pergunta o nome dela e se apresenta e fala que foi um prazer conhecê-la. Ele então se despede e vai na direção da McLaren. E nem precisa dizer que nessa hora que a mágica acontece. A mulher que havia rejeitado na mesma hora vai atrás dele demonstrando interesse e pergunta se o carro é dele. O Joel confirma que o carro é dele. Ela fala que ele fica muito bem na McLaren e pergunta se pode dar uma voltinha com ele na McLaren, mas ele questiona sobre o namorado dela. Ela então fala que ele não precisa ficar sabendo e que vai ser um segredinho deles. Ele então concorda e chama ela na frente do carro para tirar algumas fotos. O Joel então pergunta se ela está interessada no carro ou nele. E ela responde que está interessada nele e que gostou do carro, e em seguida os dois entram no carro. Em seguida, depois de Joel mostrar para ela a McLaren por dentro, eles descem e ele pega o número dela. O Joel então pergunta se ele quiser levar ela a sério, se ela ia terminar com seu namorado. E ela fala que sim, sem pensar duas vezes. Nessa hora, o Joel entra no carro e fala que na verdade ele não quer que ela termine com seu namorado, porque ele não quer mais nada com ela, porque ela está sendo uma garimpeira de ouro e demonstrou ser uma interesseira. Ela então fala que eles estavam bem e o Joel estava querendo sair com ela, mas o Joel responde que ele não sai com garimpeira de ouro. Ela dá a volta no carro e tenta convencê-lo a mudar de ideia e deixar ela entrar no carro. E tenta de todas as formas, insistindo para ele deixar ela ir com ele. Mas o Joel fala que ela queria terminar com seu namorado por um cara que ela nunca viu. E que ela caiu na pegadinha da interesseira e ele a deseja uma boa tarde e sai acelerando a sua McLaren. E a interesseira acabou se dando mal. O vídeo começa com o Will abordando essa loira para fazer a pegadinha da interesseira com o Corvette. Ele pergunta como ela vai e fala que ela parece estar ótima. Já ela responde que está bem. Ele pergunta se pode falar com ela e fala para ela esperar para eles conversarem. Ela fala que não está afim de conversar com ele e que ele não faz o tipo dela. Ele pergunta qual o tipo dela, mas ela fala para ele não se preocupar com isso. Ele pergunta por que ela está sendo tão rude com ele, mas ela responde que é porque ela não está interessada. Em seguida, ela fala que ele está desperdiçando o tempo dela como se ela não tivesse nada para fazer e dá a maior bronca no Will. Ela fala para ele que já disse que ele não tem chance com ela. Ele fala que é novo na cidade e só queria conversar com ela. Ele então fala que ela está agindo igual uma louca, mas ela fala para ele ir trabalhar e arrumar alguma coisa para fazer. O YouTube então não gosta do que ela disse e parte para o plano B. Ele então vai na direção do Corvette e abre a porta da máquina. E é aí que a mágica acontece. A mulher que estavam rejeitando volta na mesma hora e vem perguntando se o carro é dele. O Will fala que sim e pergunta por quê. Ela fala que gostou do carro dele, mas ele fala que ela estava sendo muito rude e louca com ele. Ela dá uma desculpa esfarrapada e fala que a menstruação dela desceu e que ela está muito estressada. O YouTube então fala que ele tem um lugar para ir agora e que ele tem compromisso. Ela pede para ele levar ela junto com ele. O YouTube então fala que pode ser e manda ela entrar no carro.
Ela dá a volta e entra no Corvette do youtuber. Dentro do carro, ele fala que não gostou do jeito que ela tratou ele. E ela responde que sabe que errou e pede 1000 desculpas para ele. Ele então fala que agora é assim, que é só ela pedir desculpas, que fica tudo bem. E ela então fala que vai se redimir com ele. O youtuber fala que vai levar ela para sua casa. E a garota topa e aceita ir com ele sem pensar 2 vezes. Ela começa a alisar ele e o Will pergunta o que ela quer fazer antes de ir para casa. Ela fala que ela quer ir no shopping. Ele pergunta o que ela quer fazer no shopping. Ela responde que quer ir fazer compras e que ele vai pagar para ela. Mas nessa hora ele manda ela sair do carro e fala que não vai levar ela em lugar nenhum. E fala que não sai com mulher interesseira. E ela acha ruim e fala que não vai sair. Ele fala pra ela descer do carro agora. E ela desce e sai xingando o YouTube falando que o carro não é dele. Mas no fim acabou se dando mal. O vídeo começa com o Nai abordando essa garota. Ele pergunta como ela vai e depois dela falar que ela tá bem, ele pergunta o nome dela. Ela fala seu nome e ele fala que se chama Naye. Ele então pede pra ela esperar só alguns minutos e tenta pegar o número dela, mas a garota não passa o número pra ele. Ele pergunta aonde ela vai e ela fala que está indo encontrar com suas amigas. Ele então vai atrás dela novamente e pega na mão dela e fala que é um prazer conhecê-la. Em seguida, ele pede para ela passar para ele o seu Instagram. Ele então pergunta se ela pode dar 1 hora do dia dela para ele, e ela responde que não. Ele pergunta se ela tem namorado, e ela fala que não, que ela tá solteira. Ele tenta conversar com ela, mas ela fala que tem que ir embora. Então, ele se despede e vai em direção à sua Lamborghini. Na hora que ela vê a Lamborghini do Nai, ela já vem atrás dele na mesma hora, batendo no vidro do carro. Ela pergunta se o carro é dele. O YouTube confirma que sim. E ela então fala que gostou muito do carro dele. Ela também pergunta se ele quer pegar o número dela agora. O Nai fala que sim e fala que ele já está saindo do carro. O YouTube pergunta por que ela mudou de ideia e veio falar com ele. E ela fala que ela é muito tímida e estava com muita pressa. Ele pergunta se agora ela quer dar o seu número para ele. E ela responde que sim. Em seguida, ele fala para eles conversarem dentro do carro e chama ela para entrar na Lamborghini. Ela não perde tempo e entra com ele no carro de luxo. Dentro do carro, ele pergunta com o que ela trabalha. Ela fala que ela é garçonete, mas que está tentando montar sua loja de roupas. O YouTube fala que isso é muito bom e que ela deveria mesmo tentar. Ela pergunta com o que ele trabalha. E ele fala que ele é empresário e também trabalha com o mercado financeiro. Ele fala que é novo na cidade e está aqui a negócios. Ele então pergunta se ela está procurando um namorado, e ela fala que não está procurando, mas na hora certa ela vai achar. O YouTuber então fala que ele tem uma cobertura no centro da cidade e chama ela para eles passarem a tarde juntos. E fala que ela vai gostar muito da visão do apartamento dele. Ela fala que sim, que eles podem ir para o seu apartamento. E daqui para frente não se sabe o que rolou. Comentem aí o que vocês acham que aconteceu. O vídeo começa com o London, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele aborda essa linda garota e pergunta o que ela está fazendo e qual o seu nome. Porém, ela olha para ele com um olhar de rejeição e o London pergunta por que ela está olhando para ele desse jeito.
Ele então fala que ela tá muito linda com essa roupa e pergunta se ela não quer conhecê-lo. Porém, ela responde que não porque ela tem namorado. Mas quando London destrava o alarme do Corvette, é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela dá meia volta e vem atrás dele perguntando de onde ele é. O London responde que ele é de Nova York. Ela então pergunta se o carro é dele e o youtuber confirma que sim. Ela então fala que gostou muito do carro dele, que gostaria de dar uma volta com ele. O London então pergunta por que ela estava agindo daquele jeito com ele. Ela primeiro fala que não sabe dizer e depois fala que é porque ela estava com muito medo, porque ele era um estranho. O youtuber então fala que tudo bem e pergunta para onde ela estava indo. E ela responde que estava indo embora para a sua casa. Em seguida, ele fala que é novo na cidade e está procurando um bom restaurante para comer e que quer um restaurante bem luxuoso. A garota, então, fala que ela conhece um restaurante muito bom e luxuoso e fala que pode ir almoçar com ele. O London, então, pede para ela esperar e vai até o Corvette para pegar o seu celular. Em seguida, ele pega o número dela sem nenhuma dificuldade. E essa é a mágica que o Corvette faz. Em seguida, ele pergunta se ela está sentindo ele, porque no começo ela foi muito rude. Ela fala que não o conhecia e que agora ela está achando ele muito fofo e que quer dar uma volta e conhecê-lo melhor. London então chama ela para entrar no carro com ele. E ela não perde tempo e entra na máquina de London achando que vai se dar bem com o youtuber. Dentro do carro, resumindo a conversa, ele pergunta se ela tem namorado e ela responde que não, que ela tá solteira e pede desculpas por ter mentido. O London então fala que já sabia que ela não tinha namorado. Ele então pergunta o que ela quer fazer e ela fala que quer ir pro shopping para fazer compras e gastar dinheiro. London então fala que ainda não a conhece, que ela tá parecendo ser uma garimpeira de ouro. Ela então responde para ele que isso não é verdade. London então fala que ela é sim uma garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro porque ele não quer mais perder tempo com ela. Ela desce do carro falando mal de London, mas no fim acabou sendo rejeitada pelo London e não passou no teste dele. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa garota e pergunta como ela vai e fala que ela parece estar muito bem. E depois dela dizer obrigado, ele pergunta qual o nome dela e pede para falar com ela bem rápido. E fala que está tentando conhecê-la. Porém, a garota sai andando sem dar nenhuma chance. Ele pergunta se pode pegar o número dela, porém ela responde que não está interessada. Ele a deseja uma boa tarde e vai na direção da sua gloriosa Lamborghini. Mas quando ela vê a nave do Nate, na mesma hora ela dá a volta e vem conversando com ele. E pergunta se o carro é dele. O youtuber confirma que sim e fala que esse é um dos seus carros. Em seguida, ela fala seu nome e dessa vez pega na mão dele e se apresenta para o youtuber. E agora é ela que está muito interessada. Em seguida, o Nate pega o número dela sem nenhuma dificuldade e fala que ela está muito bem e pergunta para onde ela estava indo. E ela responde que estava indo para casa e chama o Nate para ir com ela. O youtuber responde que seria muito bom, mas pergunta se ela não é comprometida porque ele não quer apanhar. Ela fala que estava ficando com o rapaz, mas agora isso é passado. O Nate então pergunta por que ela estava agindo tão fria com ele quando tentou falar com ela. E ela responde que achou que ele poderia ser um cara ruim, mas que agora viu que ele é um cara legal. Ele então pergunta aonde ela mora, e depois dela dizer aonde ela mora, ele então fala para ela entrar na Lamborghini para eles darem uma volta. Ela não perde tempo e entra na gloriosa Lamborghini do youtuber, achando que vai se dar bem com ele. E vocês já sabem o que isso vai dar.
Ela não perde tempo e entra na gloriosa Lamborghini do Nate, achando que vai se dar bem com o youtuber. Dentro do carro, ele pergunta por que ela agiu de forma tão rude com ele e que isso o machucou. Ela responde que ela estava tendo um dia ruim e pede desculpas por não ter tratado bem. O Nate então pergunta o que fez ela mudar de ideia, e ela fala que gostou muito do carro dele e resolveu dar uma chance para ele. Ele então pergunta se ele não tivesse a Lamborghini, se ela iria dar uma chance para ele, e ela responde que não sabe dizer. O Nate então fala que vai dizer para ela que ela demonstrou ser uma interesseira e pede para ela descer do carro dele. E fala que foi só ela ver o seu carro que ela se interessou por ele. Ele fala que não quer nada com uma garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro. Ela desce, não gostando muito, mas no fim acabou sendo rejeitada pelo Nate e não passou nos testes. O vídeo começa com London chavecando essa morena. Ele pergunta como ela vai e pega na mão dela e se apresenta. Ele pergunta aonde ela estava indo e ela fala que está indo resolver alguns negócios. Então London fala que está procurando um barzinho para tomar uma bebida e que ele é novo na cidade. Ele fala que acabou de se mudar e fala que ele é da Nigéria. Em seguida, London pergunta se ela conhece um bom barzinho e ela fala que ali na frente tem um top. O youtuber pergunta se ela não pode vir tomar uma bebida com ele. Entretanto, a garota fala que não, que ela tem um homem e está namorando. Ele fala pra ela esquecer do seu namorado, que ela vai se divertir com ele. Ele tenta pegar o número dela, mas ela acaba dando um fora nele. Então o YouTube caminha até o seu Corvette e magicamente a mulher volta e vem falar com ele, dizendo que o carro dele é muito bom e que gostou da cor preta. Então, muito interessada em saber como ele tem tanto dinheiro, ela pergunta com o que ele trabalha. London fala que é um ator nigeriano e que ele ganha muito dinheiro. Ele então fala que não quer tomar o tempo dela porque sabe que ela está ocupada. Mas dessa vez a garota demonstra interesse em falar com ele e pergunta se pode pegar o número dele. Na sequência, London convida ela para eles conversarem dentro do carro. A garota aceita o pedido dele e entra com ele na máquina. E fica achando que vai se dar bem com o cara só porque ele tem dinheiro. Mas mal sabe ela o que a aguarda. Dentro do carro, depois de London dar uma volta com ela, ele pergunta sobre o namorado dela. Ela responde que ele está trabalhando. Então London fala que não vai mais querer sair com ela porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que mesmo tendo namorado, ela topou sair com ele. Ele fala para ela descer do seu carro. Ela tenta se explicar, mas London fala que ela não passou no seu teste e que o namorado dela vai ver ela no YouTube porque ela vai ficar famosa. E pede para ela descer do carro e a deseja um bom dia. O vídeo começa com Blue Ice encostado na Ferrari. Assim que passa uma jovem, ele a aborda e fala que gostou do estilo dela. Em seguida, ela pergunta se o carro é dele. O YouTube confirma que sim e pergunta se ela gosta. A garota, muito impressionada, fala que sim. Ele se apresenta para ela e fala seu nome. Ela então pergunta se é uma Lamborghini. O YouTube responde que não, que é uma Ferrari. Em seguida, ele fala que está indo na farmácia para comprar um remédio e fala que gostou dela e do seu estilo e pergunta se pode pegar o número dela. A garota responde que sim. Em seguida, ele chama ela para entrar na Ferrari e ver como é o carro por dentro e começa a tirar algumas fotos para ela dentro do carro. Em seguida, ele convida ela para tomar um café com ele e dar uma volta no seu carro. A garota topa e aceita o convite. Então, ele fala que só precisa ir no banheiro primeiro porque ele está apertado. Então, ele sai e deixa ela esperando.
Ela começa a tirar várias fotos com a Ferrari até que chega o verdadeiro dono do carro e fala para ela sair de perto do carro dele. Ela fala que tinha um cara ali que disse que o carro era dele. O cara fala que não, que o carro realmente é dele. Então, o dono do carro fala que o rapaz de branco é funcionário dele e que ele tenta sempre fazer isso para pegar mulheres com seu carro. E depois entra na Ferrari e sai acelerando. Em seguida, Blue Ice chega perguntando cadê o carro dele. A garota fala que o chefe dele saiu com o carro. Então, ele explica que falou que o carro era dele só para impressionar ela. Então, ele pede desculpas e fala que tem um carro simples e chama ela para sair com ele. E a garota topa. Na sequência, Blue Ice mostra para ela a câmera e fala que está gravando um vídeo para o YouTube onde ele tenta pegar a garimpeira de ouro e fala que ela foi bem legal com ele e passou no teste. Ele explica que o carro realmente é dele e aquele cara é só um funcionário dele e agradece por ela ter participado e elogia a garota que passou no teste. O vídeo começa com Joel e seu amigo Frank abordando essa mulher em um posto de gasolina para aplicar o teste da interesseira. Joel pergunta se ela precisa de ajuda para abastecer o seu carro e fala que ela parece estar com muito frio. Ela responde que suas mãos estão com frio e o seu corpo também está com muito frio. Frank pergunta aonde ela vai. Ela responde que é segunda-feira e que ela não vai sair, só está abastecendo o seu carro. Então, Joel brinca com ela e pergunta se ela vai na igreja com essa roupa. E ela leva na brincadeira e fala que não. Em seguida, Frank pergunta para ela se eles ajudassem ela a abastecer o carro, se ela não podia passar o seu número. Ela fala que pode sim e passa o contato de telefone para Frank. Então, Joel pergunta se ela tem um namorado. Ela fala que não, mas que não está procurando relacionamento agora. Então, Joel pergunta o que aconteceu com ela. Ela responde que seu último namorado a traiu e ela sofreu muito com isso. Então Joel e Frank falam que sentem muito e sabe como é duro passar por isso. Frank fala que também já passou por isso e não foi nada fácil. Então Joel fala que se o ex-namorado dela fez isso é porque ele não a merecia. Eles conversam um pouco e Joel diz que ela vai encontrar um homem que seja legal e fiel. Então ela pergunta qual é o nome deles e se apresenta e fala que se chama Olivia. Ela fala que eles estão conseguindo animar o dia dela e pergunta de onde eles são. Joel fala que eles são novos na cidade e que estão tentando fazer amizades. Então Joel fala que eles gostaram de conversar com ela e que ela é muito gente boa e os tratou super bem. Em seguida, Joel revela para ela que eles são youtubers e que estão passeando com seu carro novo. Então, nessa hora, Joel chama ela para ver o carro novo que eles compraram, que está logo ali do lado. Então, depois de ver o carro deles, ela fala que o carro é muito bonito e pergunta se é uma Lamborghini. Frank confirma que sim e fala que eles estão gravando um vídeo para o YouTube e que eles estão fazendo um teste para ver se ela ia ser interesseira, mas que ela passou no teste e foi muito legal com eles, e mostra a Lamborghini por dentro para ela. Joel explica que se ela não quisesse falar com eles, eles iriam até o seu carro e se ela fosse atrás deles e mudasse de ideia, que ela seria uma Gold Digger, mas que ela é uma mulher muito humilde e que está de parabéns. Então, Frank fala para ela se apresentar na frente da câmera e falar o seu Instagram para que os seus seguidores possam segui-la na rede social. Ela então faz do jeito que ele falou e passa seu Instagram. E Frank pede seus seguidores para segui-la na rede social.
terminamos o teste com uma garota que não foi interesseira. Começamos com London tentando chavecar essa loira. Ele pergunta como ela está e pergunta seu nome, mas a garota continua andando e ele pergunta por que ela não está querendo conversar com ele. Então ela responde que não o conhece. O youtuber fala que está aqui para conhecê-la. Em seguida ele pergunta aonde ela vai. A garota responde que está indo ao shopping para fazer compras. London pergunta o que ela quer comprar e ela diz que vai comprar calças para ela. Na sequência ele chama ela para sair e pede o telefone dela, mas a garota fala que tem namorado. Então London fala que tudo bem e caminha até o seu Corvette. E magicamente a garota não perde tempo e vem puxando papo com ele, demonstrando estar interessada. Então ela pergunta se London vai para o shopping. O youtuber responde que sim. Ela fala que eles podem ir para o shopping juntos, mas o youtuber questiona sobre o namorado dela. A garota fala que ele nem precisa ficar sabendo. Em seguida ela se oferece para passar o número para ele. E agora a conversa é totalmente diferente de antes. Em seguida, London chama ela para entrar no carro e, logicamente, ela não perde tempo e entra achando que vai se dar bem com London. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, a garota fala que quer comprar várias coisas e que ele vai ter que pagar tudo para ela se quiser sair com ela. London então fala que ainda não sabe se quer sair com ela e pergunta por que ela não queria falar com ele. Ela responde que estava com pressa para ir ao shopping e fala para ele ligar o carro rápido que ela quer ir agora. Mas London fala que não vai ligar nada e fala que é melhor ela descer do seu carro, porque ele não sai com garimpeira de ouro. E fala que mesmo ela tendo namorado, aceitou entrar no carro dele e mudou de ideia só por interesse. A garota tenta se explicar, mas London manda ela descer do carro. O vídeo começa com o Kilo que pede licença e fala para ela tomar cuidado para o carro não pegar ela ali onde ela está. Em seguida, ele fala que está com fome e pergunta se ela não pode pagar um lanche para ele. A garota pergunta o que ele está fazendo ali. Ele explica que bebeu demais e foi assaltado e levaram sua carteira e seu cartão de crédito e está sem dinheiro. Ela então fala que tem um McDonald's ali perto e pode pagar um lanche para ele. Em seguida, ele pergunta de onde ela é e se ela é da cidade. Ela responde que não, que ela é de Miami. O youtuber fala que ela parece ser bem legal e pergunta se ela tem namorado ou alguma companhia e se apresenta para ela. A garota responde que não, que ela está solteira e que terminou um namoro de 3 anos recentemente. Na sequência, ele fala que queria conversar com ela outra hora e tenta pegar o Instagram dela. A garota fala que tudo bem e passa para ele seu Instagram. Em seguida, ele pergunta se ela namoraria um cara igual a ele, e ela responde que ele é bem atraente, e fala que não vê o porquê não. O YouTube então fica surpreso com a resposta dela e fala que a Lamborghini ali é dele, e pergunta se ela gosta, e abre a porta da Lamborghini e fala que vai deixá-la entrar. Então ele abre a porta e ela entra no carro, e parece que ela deve ter gostado mesmo dele e não está sendo interesseira. Vamos ver agora se ele vai revelar para ela que tudo é um teste social. Dentro do carro, depois deles conversarem sobre vários assuntos e ele ter certeza que ela não é uma garimpeira, ele chama ela para descer do carro para eles tirarem algumas fotos com a Lamborghini. Mas antes ele fala que quer pegar o número dela.
Ela passa para ele o telefone e em seguida eles começam a tirar as fotos conforme disseram. E depois da foto, ele se despede dela e fala que vai ligar para ela novamente para marcarem de sair. E ela passou no teste e não foi interesseira.